Mateus 24, do verso 3 ao 14. Eu os convido à leitura do texto que servirá de base para a mensagem desta noite. Diz assim a palavra do Senhor, que no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque assim é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. E então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Vamos orar mais uma vez? Deus bendito, nós acabamos de ler o texto da Tua Palavra e nos preparamos para ouvir a mensagem. Por isso, mais uma vez, ó Deus, queremos Te rogar que tanto do lado do pregador e todo o seu trabalho em cima do texto sirvam para a edificação do Teu povo, quanto do lado dos que ouvem o coração, receba a palavra e a receba de pronto, alegremente, de coração ensinável e ávido em praticar as boas lições que aprender. Rogamos a Tua bênção neste momento solene, orando em nome de Cristo Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, da última vez que nós estivemos aqui, começamos a olhar com mais atenção um dos capítulos mais complexos, mais controvertidos do Evangelho de Mateus. Meu convite esta noite é para que você preste muita atenção. A partir de hoje e até terminarmos o próximo capítulo, os textos que nós teremos à nossa frente não são textos fáceis. Então, se por um acaso você achar complicado, você é absolutamente normal e não está nada de errado acontecendo com você. O texto é complicado. E é por isso que eu peço para que você preste atenção. Algumas dicas que podem ajudar você. A primeira delas é manter o texto aberto diante de você. Não feche a Bíblia. Acompanhe e preste atenção. Uma outra dica que pode lhe ajudar é, se houver alguma dúvida, alguma dificuldade em acompanhar, traga alguma coisa para que você anote algum dado, alguma referência que lhe seja útil. A ideia não é dar uma aula sobre o texto. A ideia é pregá-lo e falar das lições. Podem haver dúvidas e estamos de braços abertos para receber os irmãos, caso as dúvidas aconteçam. Mas alguns detalhes podem passar despercebidos. O alvo aqui não é saciar a nossa curiosidade. O que nós vimos e vamos continuar vendo é que a sequência do texto e a fluidez com que o Evangelho caminha, principalmente o sermão que Jesus prega neste capítulo, obedece às mesmas regras, preste atenção, obedece às mesmas regras que todo o Evangelho vem obedecendo até esse presente momento. Quais regras? Qual é o objetivo do Evangelho de Mateus? O Evangelho de Mateus, também conhecido como o Evangelho do Rei, tem o objetivo de revelar o Messias.
Só que a palavra Messias é uma palavra do Antigo Testamento. A palavra do Novo Testamento, que é equivalente e significa a mesma coisa, é Cristo. Mas esse é justamente o ponto do Evangelho. O Evangelho de Mateus deseja provar que Jesus é o Messias do Antigo Testamento, que todo o Antigo Testamento foi escrito prefigurando e apontando para ele. Jesus é o cumprimento do Antigo Testamento. O que você tem à sua frente é o capítulo mais recheado, mais costurado de textos do Antigo Testamento. Há uma concentração muito grande de vários textos. E eu posso, como prevejo, ser incompetente no trabalho de resgatar toda a costura. Alguns textos acabam ficando no caminho por conta da preparação. Você não pode colocar tudo o que você encontra, porque senão fica um sermão muito complicado, uma concha de retalhos, e no final você não entende o que o texto quer dizer, porque foi muita informação desconexa, bagunçada. Mas esse texto, esse capítulo, tem muitos textos do Antigo Testamento, como se Jesus vai puxando um pedaço de cá, um outro de lá, e costura uma bela concha de retalhos, mas não deixa de ser. Uma outra dificuldade que talvez você encontre é que pedaços desses retalhos vêm de panos de profetas pouco acessados. Nós dificilmente temos o costume, por conta de uma questãozinha prática. Bíblia é um livro, e nós costumamos abrir com a grossura dos nossos dedos. Então, o meio da Bíblia e as suas extremidades são os textos mais lidos. Então, muito dificilmente você... Eu espero que você me prove o contrário, mas muito dificilmente Ageu, Zacarias ou Obadias foram alvos da sua devocional pessoal nos últimos meses. O problema é que Jesus não ignora qualquer dos profetas. Tem Isaías, mas também tem Zacarias. E o capítulo 24, de maneira muito especial, usa bastante Zacarias. Então você já treinou durante a liturgia abrir lá. E nós vamos eventualmente ter que voltar até lá. Tem gente que diz, não. Né? Nós vamos ter que voltar até lá e voltar em outros lugares. E isso eu estou dizendo não só para hoje, mas para o restante do capítulo. Dadas essas informações, o que então fica de pergunta? Na última vez que abordamos esse texto, fomos até o verso 4. Ok? Nós começamos do primeiro versículo, fomos até basicamente o verso 4, para poder entender a preparação que Jesus faz para dar essas respostas. E o que nós vimos é que o que está descrito aqui, basicamente do verso 5 ao 14, vem sendo conhecido ao longo do tempo como os sinais dos tempos. O que nós vimos na última vez, que vimos no domingo passado, foi que exatamente estes mesmos versículos e estas mesmas referências e verdades não são sinais dos tempos. Ou seja, não apontam para a vinda. E nós tivemos vários indícios. Jesus nos deu... os mais jovens vão entender bem, nos deu várias tags. Os mais velhos, se você não sabe o que é tag, eu aprendi aqui, eu também não sabia. Dicas, pistas, como João e Maria, que deixaram ao caminho algumas migalhas para saber o caminho de volta, Jesus deixou. E o problema é que nós não estamos seguindo a trilha. E no meio do caminho a gente se perde, e maravilhados com algumas dessas referências, que é óbvio, você já as viu. Nós não estamos falando de algo desconhecido, inclusive da nossa experiência. Tendemos a, quando ouvimos o jornal, e identificamos um ou outro sinal aqui, alegado sinal, a dizer que Jesus está voltando. É o sinal dos tempos. É o fim do mundo. A escatologia está se realizando tal como Jesus havia predito. Entretanto,
se você der uma observada no final do versículo 6, você vai ver que, embora seja necessário que tudo o que será descrito e veio sendo descrito aconteça, ainda não é o fim. Mais para frente, no verso 8, ele adianta, isso a gente já viu, que tudo isso é só o princípio das dores. Usando a figura de uma mulher em trabalho de parto, ele diz são as dores de parto, mas é o princípio, ainda não é o parto. E mais para frente, novamente, ele adianta, vamos pular para o fim, verso 14, que após todas essas circunstâncias se haverem cumprido, então virá o fim, e nos aponta a partir do verso 15 quais são os sinais que nos deixa claro que o fim chegou. Se esses sinais apontam, verso 15 em diante, para o fim, então ainda não é o fim. Outra coisa que eu quero chamar a sua atenção antes de falar das lições desse texto, porque a pergunta que eu quero que te incomode essa noite é: se isso aqui não é o sinal dos tempos, então o que é? Porque essa foi a pergunta que me incomodou. Se tais coisas não são os sinais dos tempos, o que elas são? Veja, meus irmãos, se estas coisas fossem os sinais dos tempos, e nós as vendo, saberíamos que Jesus está voltando. Mas parece piada de mau gosto. Por que eu estou dizendo isso? Porque Jesus, por exemplo, no verso 6, diz que nós certamente ouviríamos estas coisas que são descritas aí. E em vários momentos, ele vai usar, tal como no verso 6 e no verso 5, verbos que significam que tais coisas descritas aqui acontecerão em breve. Logo. Não é vocês vão ouvir. Não, essas coisas serão ouvidas em breve. Em breve. E estas coisas seriam ouvidas naquela geração. Quando falarmos da geração em si, em que tais coisas vão acontecer, eu vou mostrar que primeiro aviso acontece no capítulo 23. Calma, ainda não é hora de ver isso. Veremos no próximo capítulo, na próxima vez. Ou seja, eles saberiam disso, eles veriam isso. As pessoas que estavam ali, principalmente os discípulos, participariam daquilo. Então a pergunta que fica é, se isso não é sinal dos tempos, o que é? E a resposta é razoavelmente simples. Mas antes de dar essa resposta, ou dando ela no contexto, irmãos, nós não vamos nos colocar diante da palavra de Deus simplesmente para saber o que vai acontecer no futuro. Se esse texto não é um sinal dos tempos, ele é como qualquer outro texto da Bíblia. E eu pretendo que você enxergue aqui que do verso 5 ao 14, já aconteceu. Continua acontecendo? Claro que continua acontecendo. Os mesmos problemas que cercavam aquelas pessoas continuam cercando as pessoas do nosso tempo. Mas o que vai ficar absolutamente claro à medida que nós formos avançando é que o que você está vendo no capítulo 24 não acontecerá, mas já aconteceu. E o nosso ponto é, se tais coisas aconteceu, então, pastor, pergunta o desconfiado e ainda não convencido, se tais coisas já aconteceram, que lições elas teriam para nós? Irmãos, até o capítulo 23, tudo o que você leu também já aconteceu. E até o capítulo 23, tudo o que aconteceu serviu para edificar a sua vida e transformá-la à imagem de Cristo. Nada do que foi escrito é inútil, só porque já aconteceu. Aliás, todo esse capítulo e o anterior vem falando, e os anteriores vêm falando que Cristo vai à cruz. Mas nós já sabemos que tal coisa aconteceu. E porque aconteceu no passado, não significa que não tenha relevância para o presente.
Pois exatamente esse é o ponto. O que você está vendo aqui aconteceu. E justamente porque aconteceu, você precisa olhar para o princípio das dores, para o ainda não é o fim, com outros olhos. E é por isso que eu quero chamar a sua atenção esta noite. Não para o que vai acontecer ou aconteceu, embora tenha acontecido. Mas eu quero chamar a sua atenção para o que Jesus diz no texto deve ser a nossa reação aos fatos. Então, até aqui eu tenho preparado os irmãos para ouvir o quê? Eu não vou ficar caçando guerras do Golfo e do Iraque, fome na Etiópia, tribulação e perseguição de crente no nosso tempo inclusive, perseguição, falsos profetas e até a pregação do evangelho, como se os sinais, eu vou lutar para não usar a palavra sinais, mas como se os alegados sinais fossem o alvo desse texto. Não é. Qual é o objetivo de Jesus nesse texto? As pessoas estão míopes e prestando atenção no que não interessa nesse texto. Estão mais preocupados com o mosquito e estão engolindo o camelo. Estão olhando para as guerras, estão olhando para tribulação, fome e outras coisas. Olha os sinais dos tempos. Mas o alvo de Jesus não é outro senão, bom, eu poderia dizê-los, mas eu os convido a olhar. Vamos começar com o versos 5 e 6. Qual é o objetivo? Veja claramente que o Senhor Jesus, a partir do verso 4, perdão, dá uma olhada aí um pouquinho para cima. Na resposta que ele vai dar, do verso 3, onde os discípulos perguntam qual será o sinal da tua vinda e da consumação do século, que eles enxergavam como sendo a mesma coisa, e o era de certa forma, eles não estavam entendendo completamente aquilo. E antes que eles se confundissem, Jesus adianta que o objetivo é: vede que ninguém vos engane. O alvo do Senhor Jesus ao dizer estas coisas é que eles não fossem enganados. Não entendi. Verso 5. Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo. E o que eles farão? Justamente aquilo que Jesus não quer que aconteça. Enganarão a muitos. Pule para o verso 11. Perceba que novamente há uma referência a esses falsos profetas. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. O objetivo, então, inicialmente, ao falar dos falsos profetas, é para que a igreja não seja enganada. Então, ao invés de ficar procurando sinal dos tempos e olhar para a televisão e falar, está aí um falso profeta, Jesus volta semana que vem, o alvo é toda vez que você enxergar um falso profeta, como aconteceu naquela época. Nota de rodapé. Joséfo, que eu já expliquei quem era, em seus 2 livros, principalmente o Guerras Judaicas, faz inúmeras referências a falsos profetas que se levantaram antes da queda de Jerusalém no ano 70. São páginas e páginas, várias e várias referências. Não nos interessa olhar aqui, havendo curiosidade, eu lhes passo com o maior prazer, mas várias e várias referências. O próprio Novo Testamento faz referências a 2 ou 3 grandes falsos profetas, contra os quais os discípulos e apóstolos tiveram que escrever dizendo, tomem cuidado, ninguém vos engane. O próprio apóstolo Judas, não o que morreu enforcado, obviamente, escreveu em sua carta que ele desejava escrever sobre um assunto, mas visto que outra coisa lhe chamou a atenção, foi preciso falar sobre a fé uma vez dada aos santos e a batalha para permanecermos firmes. Deuteronômio 13, caso você queira conferir, e é um convite, faça-o se assim desejar, Deuteronômio capítulo 13, dos versos 1 a 3, diz como era para ser tratado, ou eram para ser tratados os falsos profetas
com suas idolatrias. Falando contra os falsos profetas e os idólatras, o texto de Moisés em Deuteronômio 13 diz que quando profeta ou sonhador se levantar no meio de ti, e não faltam sonhadores até dentro de igreja presbiteriana, vai dizer que você nunca teve um sonho aí que... Cuidado. Repare, não estamos... Você já pensou se você sonhou? Fala, meu Deus, eu sou um sinal dos tempos. Não. Tais coisas acontecem e acontecerão até a segunda vinda do Senhor. Então repare que quando o profeta ou sonhador se levantar no meio de ti, te anunciar um sinal ou prodígio, né, o eis que te digo, e suceder o tal sinal ou prodígio que te houver falado e disser, vamos após outros deuses, reparem no que está sendo dito por Moisés. O falso profeta vai falar, eis que te digo, recebi uma revelação, vai acontecer assim com você. E acontece, repare, ele acerta. Não é o que está dizendo no texto? E suceder o tal sinal, ou prodígio, Calombo foi curado, o umbigo entrou para dentro, a coriza acabou, o cabelo nasceu de novo, ou seja, o prodígio acontece, mas o que ele diz é estranho. Vamos após outros deuses que não conheceste, e sirvamo-los. Não ouvirás as palavras desse profeta ou sonhador, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova para saber se amais o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Eu nem vou ler o restante, porque você vai descobrir que a ordem era para matar esses infelizes. Mas reparem, quando o Senhor Jesus nos diz lá no verso 4 e 5 e no verso 11, que se levantarão muitos falsos profetas, como na época dele aconteceu, logo após sua morte, e vai continuar acontecendo, porque isso aqui não é sinal de nada. A ordem não é, presta atenção no falso profeta, ele simboliza alguma coisa. A ordem é, não se engane. E qual é a dica que nós temos na Escritura? Preste atenção no que ele fala e não nos malabarismos que ele faz. Porque na hora do desespero, na hora da dor, na hora que o calo aperta, nós vamos buscar a bênção lá no falso profeta, porque o que a gente quer é o prodígio. O que a gente quer é a cura, é a ausência da dor, é a libertação, é a prosperidade financeira. Mas aí você diz, eu sou imune, eu só quero a cura, porque eu sei que o que ele fala é heresia, mas eu preciso ser curado. Olha, se estivéssemos vivendo no Antigo Testamento, uma pedra voaria na sua cabeça. E seria absolutamente legítimo disso acontecer. Qual é a primeira lição que você tem que aprender essa noite com aquilo que não é sinal dos tempos? É que o princípio das dores nos mostra que falsos profetas devem ser absolutamente rejeitados. Não os abrigue, nem no coração, nem nos ouvidos. Preste atenção. Eles desviam da palavra de Deus. A ordem e todo esse texto, até o verso 14, é um grande encorajamento da parte do Senhor Jesus à fidelidade. Permaneçam firmes, não sejam enganados. Cuidado! Então, eu não sei teologia, eu não sei explicar a Bíblia, eu não sei explicar a minha fé. Você é um sério candidato a ser enganado. Você tem que estudar a Bíblia. Você tem que conhecer sua fé. Porque cá para nós, até eu dou umas balançadas quando os negócios acontecem lá, fala sério. Eu tive câncer, e quando alguém chega com a ziquezira lá e diz que foi curado, você fala, Deus amado, o negócio é sério. Mas aí quando você ouve o que ele diz, mesmo que o falso profeta cante bonito, ouça o que ele fala, para que ele te convida.
o que Ele quer que você siga, o que Ele quer que você faça. Eu não estou falando aqui só de dar dinheiro, não. Ele os convida à idolatria do conforto, do dinheiro, da cura e do alívio do sofrimento acima de todas as coisas. Falsos profetas enganam. É isso que eles fazem, para isso que eles servem. Vão continuar existindo. Não caia na deles. E Jesus vai repetir isso no próximo momento do texto. E eu vou voltar a esse assunto novamente. Então aguardem. Aguardem. Porque eu tenho tanta coisa para falar aqui que eu não vou me ater a esse ponto com mais pormenor. Mas vocês já estão avisados. Falso profeta está aí para enganar. Ele convida à idolatria. Não dê ouvidos ao falso profeta. Esse é o objetivo. Então a primeira coisa que nós temos que prestar atenção no texto é em não ser enganado. Ninguém vos engane, verso 4. Enganarão a muitos, verso 5. Enganarão a muitos, verso 11. Próxima lição que eu quero chamar sua atenção nesse texto. Uma já foi relacionada aos falsos profetas. A outra diz respeito ao verso 6. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras, vede, não vos assusteis, porque assim é necessário acontecer, mas ainda não é o fim. Continuando no verso 7, que é o mesmo assunto. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares, porém tudo isso é o princípio das dores. O que nós perdemos aqui é que Jesus está usando uma linguagem do Antigo Testamento. Aliás, uma coisa que a gente repara em Jesus é que ele dificilmente, salvo uns momentos em que claramente ele mostra que é Deus, mas muito correntemente, muito frequentemente, Jesus vai usar texto bíblico para falar. E é por isso que um dos seus discípulos vai dizer depois, falai entre vós, com salmos, hinos, ou seja, use Bíblia. Mas Jesus usava demais, dá até uma trabalheira aqui, pregar no capítulo 24. Então esse texto que você está lendo, por exemplo, é uma conchinha de retalhos. Está com o dedo ligeiro? Aí você pode me acompanhar. Se você for lá para 2 Crônicas, capítulo 15. 2 Crônicas, capítulo 15. Você vai ler os versos 6 e 7. E vai ver que essa história de levantará nação contra nação e reino contra reino não é escatologia nossa. É escatologia do Antigo Testamento. Por quê? Porque isso não só já aconteceu, como estava previsto que aconteceria. Quer ver? 2 Crônicas 15, 6 e 7, partindo do pressuposto que Paulo diz que tudo que foi escrito no Antigo Testamento foi escrito para nós e para o nosso ensino, o verso 6 e 7 diz, porque nação contra nação e cidade contra cidade se despedaçavam, pois Deus os conturbou com toda sorte de angústia. Mas sede fortes. Olha, meus irmãos, olha o detalhe do texto de Crônicas. Mas sede fortes e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. Se você comparar com Mateus, qual que é a orientação de Jesus quando a gente vê guerra, rumor de guerra, nação contra nação? Crônicas diz, sede forte e não desfaleçam as vossas mãos. Jesus diz, verso 6, não vos assusteis. Coincidência, não é? Se você abrisse sua Bíblia lá em Isaías 19, por exemplo, capítulo 19, verso 2, você vai ver que o profeta Isaías também fala de uma situação semelhante. Porque farei com que os egípcios se levantem contra egípcios. Isso é Isaías 19, 2. E cada um pelejará contra o seu irmão, e cada um contra o seu próximo, cidade contra cidade, reino contra reino.
Aí vem Jesus e diz assim: quando vocês ouvirem guerra, rumor de guerra, reino contra reino, fome, terremoto, e houve um grande terremoto, dois, um menor, um maior, isso é coisa de história. Ele diz: ainda não é o fim, isso é só um princípio das dores. O que ele está dizendo? Primeiro, quando vocês começarem a ouvir isso, é um cumprimento de profecia? Não, é que é assim mesmo. Acontecia lá em Deuteronômio, acontecia lá em Isaías, vai acontecer daqui a uns 40 anos, depois vai continuar acontecendo, e vai acontecer por mais 2000 anos, e aí você vai ligar a televisão, e o avião entra dentro do prédio, você abre os olhos, fala: Jesus está voltando, e o ponto é: não vos assustar. Quer ver um bicho mais assustado do que crente? Só ovelha de verdade. Só bicho. Porque eu nunca vi para ser medroso e assustado como crente. Qualquer coisa para nós a gente tem medo. É o diabo, é o demônio, é o fantasma, é a mão de Deus. A gente é assustado. Aí vem a guerra. É o reino, é a fome, é o susto. Várias vezes você vai ver nas Escrituras: sede fortes, corajosos, não vos assusteis. Se você quiser dar uma olhada lá no capítulo 2 de Ezequiel, verso 7, quando o Senhor chama Ezequiel para falar um povo rebelde, e eles serão para vocês como espinhos e escorpiões, ele diz: não desfaleça a sua alma, seja forte, eu vou endurecer o seu rosto como diamante. Não desmaie no seu coração. É como se Jesus estivesse dizendo desde o Antigo Testamento: não vos assusteis. Então, em vez de você ficar caçando guerra e rumor de guerra, para discernir se Jesus está voltando, se é um sinal da sua volta, ainda que seja da certeza, o ponto de Jesus, repare, ele descreve, mas a ordem é uma só. Ele está descrevendo, olha de novo, versos 6 e 7. E certamente ouvireis, e descreve, vocês vão ouvir isso, vocês vão ouvir isso. Porque acontecerá aquilo, verso 7. Porquanto se acontecerá isso, acontecerá aquilo, haverá isso, haverá aquilo. A ordem é uma só. Há apenas uma ordem: não vos assusteis. E irmãos, os perigos desse mundo são de assustar. Olhe à sua volta. Pense nos becos por onde você já passou. Por onde o GPS já te levou. A gente tem que ser contemporâneo. Aí o povo entendeu. O que você sente? Medo. Quando você ouve sobre guerra, quando você ouve que um país vizinho não tem nem papel higiênico, quando você ouve que dependendo da economia nós podemos entrar em recessão ano que vem, porque já estamos tecnicamente falando. Quando você ouve que a mudança presidencial pode alterar o curso da economia do país, o nosso primeiro medo é fome. Quando a gente ouve sobre o caos na nossa cidade, e aí tem um irmão que diz assim: gente, a segurança pública, até isso aqui, a gente fica com medo de guerra, de rumor de guerra, de tiro. Aí a gente fica o quê? Assustado. Reparem, o Senhor Jesus nos quer corajosos. E por que nós precisamos de coragem? Calma. Já você vai chegar no ponto focal. Mas por enquanto, pare de olhar para esses versos como se as guerras e nação contra nação fosse a principal coisa desse texto, quando uma ordem está sendo esquecida. Pare de ser assustado. Coragem. Porque, sabe, em horas que a gente
tenho medo de falar da nossa fé, tenho medo de falar no que a gente crê. Coragem, não se assuste. Bom, isso que você está vendo aqui de fato aconteceu. Não houve um só tempo de paz nos próximos 40 anos a partir desse momento. Estamos por volta do ano 30. E nos próximos 40 anos foi uma guerra atrás da outra. Teve um ano que 4 generais romanos tombaram. As guerras estavam pegando fogo e uma revolução começa a acontecer na própria Jerusalém 30 e poucos anos depois. E o Império Romano cerca Jerusalém. Fome, guerra, para variar um terremoto. E o que aconteceu? Eles invadem Jerusalém. Eles destroem o templo. E aí você tem Jesus dizendo, não é para ficar assustado? Claro que não. Porque se as piores coisas desse mundo nos acontecer, não tem nada de novo acontecendo ao nosso redor. Nosso país vai entrar em guerra. O que você estava esperando? Haverá fome. E você queria o quê? Neste mundo, nós teremos que passar por aflições. Mas, de novo, a recomendação de Jesus é: tenha bom ânimo. Vamos andar? Tem mais. Só para não dizer que não falei das flores, o verso 8 também é uma citação do Antigo Testamento. No Jeremias 4:31, diz que, olha só que interessante, não é? Jesus diz que isso é apenas o princípio das dores. Aí Jesus usa uma figura tão interessante de uma mulher em trabalho de parto. Puxa, é uma figura tão apropriada. Pois é, a figura da mulher parturiente sequer é de Jesus. Ele a está usando porque a deu antes ao profeta Jeremias. Capítulo 4, verso 31 diz: pois ouço uma voz como de parturiente, uma angústia como da primeira das suas dores, em suas dores. A voz da filha de Sião, ofegante, que estende as mãos dizendo: ai de mim agora, porque minha alma desfalece por causa dos assassinos. Curiosamente, Jeremias está falando de Sião, Jerusalém, sofrendo como que uma parturiente por conta daqueles que estendem a mão contra ela em guerra. Jeremias chama-os de assassinos. E Jesus coloca o texto de Jeremias aqui, no capítulo 24. Justamente no mesmo contexto em que ele, do Monte das Oliveiras, olhando para Jerusalém, tal como Zacarias disse que seria, seus pés estariam no Monte das Oliveiras e de lá mandaria julgamento. Olha que coincidência como Jesus costura a coisa. Usando a figura de Jeremias, de novo, da mulher tendo o trabalho de parto, em Jerusalém, chorando pelos assassinos, ai de mim. Jesus diz, quando vocês ouvirem isso, no contexto em que Jesus prenuncia a queda do templo no ano 70, ele diz, o que Jeremias disse vai acontecer. Coincidência demais para ser só coincidência. E o verso 9, então, nos fala desse terceiro momento aqui. Num primeiro somos alertados com respeito aos falsos profetas e depois com respeito aos terrores da guerra e das dificuldades ao nosso redor. E no verso 9 diz, então, sereis atribulados e vos matarão. Não são boas notícias. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Aí voltam os falsos profetas à cena e eles enganarão a muitos. Aí você diz, verso 9, aí você diz, Jesus está prevendo o futuro até a queda de Jerusalém. Isso significa que nós seremos perseguidos. Repare, novamente Jesus está citando o Antigo Testamento. Ah, você não canse disso. Nem desfaleça. Nem comece a dormir. Cutuca do lado aí.
E já pede para ele abrir lá em Daniel 27, 25. Daniel 7, verso 25. Porque lá no verso 9, quando ele diz, vocês serão atribulados, a tribulação é para os crentes. Daniel 7, verso 25, já havia dito que isso aconteceria. Jesus está apenas, não citando, mas aludindo a esse texto. E o profeta Daniel diz lá no verso 25 do capítulo 7, que este alguém proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo. Reparem, o texto no hebraico está corretamente traduzido. Aliás, é aramaico aqui, o negócio é mais complicado, mas a gente não vai ficar magoado. Não é isso que Daniel está dizendo. Mágoa é física. E quando a mágoa é física, isso significa uma pancada, ferimento. Então, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Agora eu quero ver, hein? Eu sempre cresci ouvindo falar desse tempo, 2 tempos, metade de um tempo. Aí, pois é. Eu vou deixar uma informação que nos será útil depois. Mas guarde no coração que bênção é saber desde Daniel que quando a tribulação chegar, ao invés de 7 tempos, 3 tempos e meio ou 2 tempos e meio será o tempo da tribulação. Ou seja, Daniel está adiantando que aqueles dias seriam abreviados. Curioso, não? Guarde isso no coração. Mais para frente você vai precisar. Por enquanto, a primeira parte do versículo me é importante. Haveria mágoa, ou seja, tribulação e morte, segundo o verso 9. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Onde está a informação que nos interessa aqui? Está num detalhe. Por causa do meu nome, e muitos hão de escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Veja, verso 12, completa. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Eu volto no verso 12. Irmãos, quando a tribulação vem, quando a perseguição nos cerca, e isso aconteceu com Pedro, a nossa tendência é desistir. Quando a Bíblia fala que muitos hão de se escandalizar, não é que eles ficaram escandalizados, é muitos se escandalizariam do nome de Cristo e o negariam. Na hora que o calo aperta, irmãos, é muito fácil, grave isso. Você está achando difícil entender o capítulo 24, você devia experimentar vivê-lo. É muito fácil ser crente aqui dentro. É muito fácil ser crente que conhece teologia. É fácil, basta saber ler que você lê um livro. Vá viver. Vá pôr em prática. Vá experimentar isso na vida. Vá ser atribulado, perseguido pelo seu chefe, ridicularizado pelos seus colegas de trabalho, zombado pelos seus colegas de sala, para ver se você não dá uma aliviada, se você não dá uma forgada, se você não abre mão dos seus princípios, se você não está disposto a sofrer por causa do nome de Jesus. Verso 9. E na primeira volta dessa chave, você espanar, ou seja, se escandalizar dele e trair e não mais amar. Repare, o ódio de uns aos outros é o contrário do amor, ou seja, a descrição do verso 12. Por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfria de quase todos. Então você sequer é digno de segui-lo desde já. Aqui fica um aviso a todos, não é só aos visitantes, a todos. E o aviso é, o verso 9, embora tenha acontecido no passado, junto com o verso 10, continua acontecendo até hoje.
e vai acontecer até a volta do Senhor Jesus no seu retorno glorioso, naquele dia em que Ele há de julgar vivos e mortos. E sabe o que vai acontecer? Até lá vai ter muitas voltas nessa porca, e você vai espanar, e você não vai para o céu, porque você é um escandalizado, um traidor, um odioso, um miserável, que fingiu ser crente esse tempo todo. Se você não está disposto a sofrer, se você quer vida boa, então aproveite a sua vida enquanto Cristo não volta. Porque quando Ele voltar, quem vai aproveitar a vida foram os que foram apertados. Somos nós, os que perseverarem até o fim. Verso 12 e 13. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Perseverança dos santos. Eis uma doutrina que nós deveríamos olhar com mais cuidado, cada um de nós. Somos instáveis. Não somos perseverantes. A prova de que a gente não é perseverante é muito fácil de dar. Pense na última dieta que você começou. E pense na anterior. E pense em todas as segundas-feiras que aguardavam você e sua dieta e não te viram. Pense em quantas academias têm o seu nome, mas não a sua presença. E pense que diferença foi no dia que você apareceu e que mudanças Deus operou na sua vida. Se você não está vendo nenhuma dessas mudanças, é porque você não anda aparecendo na academia. Mas repare, não é assim? Alguém já tentou? Homem não é muito dado a essas coisas, mas tem o diário de Simonton. Já experimentou escrever um diário? Eu tenho 3 diários começados. Ainda bem que eu não morri ainda. Dá tempo de terminar um deles. Já experimentou escrever um diário? Não. Por quê? Porque precisa perseverar. E aquela promessa que você fez no começo do ano de que esse ano você leria toda a Bíblia? Está lendo? Nós começamos um projeto lá. Perseverança é um negócio tão complicado. Eu não sou uma pessoa muito perseverante. Percebe-se, não é? Você é uma pessoa perseverante? Aqui o assunto não é perseverança pessoal. Aqui não é força de vontade de que estamos falando. E eu vejo muita gente com força de vontade, que consegue emagrecer 20 quilos, mas não consegue ficar 20 minutos calado com a língua dentro da boca sem falar mal do próximo. Eu vejo pessoas, se você perdeu 20 quilos e acha que isso é com você, não é um recado. Não escolha ser um gordo santo ou um magro fofoqueiro. A ideia não é essa. A ideia é que, gente, tem muita gente com força de vontade, mas que não persevera. E o assunto aqui não é força de vontade. Não é de força de vontade que nós precisamos para aguentar a tribulação, permanecer firme e lutar para que o amor em nós não se esfrie. O de que nós estamos falando aqui é a perseverança daquele que sabe que será perseguido por causa de Cristo, mas que persevera até o fim. E o que se promete a esse alguém é a salvação. Você será salvo. Então Deus não quer que você necessariamente seja tão aplicado a essas coisas e não às disciplinas espirituais. Veja, tem muita gente preocupada com a tribulação, com o ódio contra nós, quando a preocupação de Jesus é perseverança. Persevere, mesmo debaixo de dura perseguição, mesmo que o nosso país se torne ateu, como muitos querem, persevere corajosamente, sem ser enganado. Por quê? Conclusão, verso 14. O mais bonitinho deles.
Porque é curioso, né? Até agora só veio pancada. Choveu canivete aberto com a ponta para baixo. Foi falso profeta tentando enganar. Foi bala perdida, que tem guerra, rumor de guerra, nação contra nação. É tribulação, assassinato, ódio, amor frio, escândalo. Um entregando, não, é loucura. De repente vem um tal de... E será pregado este evangelho do reino por todo mundo. Ei, estava indo assim tão ruim, não é? Estava indo tão terrível. O que isso aqui está fazendo aqui? Aliás, se isso é um sinal dos tempos, está longe de Jesus voltar. Porque não é, vocês já sabem que não é, mas esse evangelho do reino será pregado por todo mundo. Mas tem lugar do mundo que não ouviu do evangelho ainda. Ai, quando eu era mais assim, né, mais coisado, eu achava que no dia que chegasse um missionário na Albânia, por exemplo, as coisas estariam resolvidas. O evangelho chegou em tal lugar, basta alguém se converter, pronto, vamos para outro lugar, porque o evangelho será pregado. Não está dizendo que o povo vai se converter, basta pregar. E eu ficava imaginando que a gente tinha que mandar todo mundo para todo canto, pelo menos um, para ver se Cristo voltava logo. Mas e se eu dissesse a você que você olhando para o verso 14 não dá para enxergar o que o verso 14 diz? Eu posso ajudá-lo. Eu posso ajudá-lo traduzindo o termo mundo para você. Dizendo, por exemplo, que o termo mundo pode significar a terra habitada. Não ajuda muito. Que pode significar porção de terra habitada pelos gregos em distinção às terras dos bárbaros. Eu posso te ajudar dizendo que essa palavra também pode significar o Império Romano e todos os súditos do Império. É claro que essa palavra também pode significar a totalidade da terra habitada, o mundo. E por último, o universo. Mas, sabe, curiosamente, o Novo Testamento é encerrado em termos de relato. Depois disso vem as cartas. Mas o livro de Atos termina com Paulo em Roma. Estaria Jesus dizendo que o Evangelho chegaria ao Império Romano como um sinal de que o fim estaria próximo? Bom, se isso é verdade, e eu creio que é, eis talvez a mais, e eu não vou poder explicar hoje, a mais chocante das notícias. O verso 14, já aconteceu, o fim já veio. Paulo chegou em Roma. O evangelho do reino foi pregado até o que uma melhor tradução seria mundo civilizado. E ele fez o que o verso 14 está dizendo. Ele deu testemunho para todas as nações. Não apenas o apóstolo Paulo, mas os próprios discípulos no dia do Pentecostes. Capítulo 2 de Atos. Pode abrir lá e dar uma olhada. O que você vai ver é que quando o Espírito desce sobre eles e línguas como de fogo lhe pousam sobre a cabeça, eles começam a falar como que em outras línguas. Os que não sabiam aquelas línguas disseram: nossa, tão cedo e já bêbados, falando com a língua torta? Enquanto outros diziam: somos naturais de Cirene, Ponto, Galácia, Capadócia, Grécia. Está subindo um arrepio aqui nas minhas costas. Eu vou me maravilhando com isso. E cada um vai lembrando da sua língua e fala: e todos ouvimos em nossa língua materna as maravilhas de Deus. O Evangelho
foi pregado como testemunho para todas as nações, tal como em Atos 1:8 Jesus disse que seria, e sereis minhas testemunhas aqui na Judéia, na Jerusalém, em toda a Judéia e em todo o mundo. E lá está o final do livro de Atos. Paulo indo para Roma, ser julgado. Lá ele diz que é um cidadão romano. As pessoas apertam ele, ele prega o evangelho. Um dos seus algozes diz: puxa, por pouco me persuades a crer. Por pouco eu não creio neste evangelho. Não interessa, o meu propósito não é te converter. O meu propósito é dar testemunho a todas as nações. E nós de novo perdemos o ponto. A gente quer saber até onde o evangelho tem que ir para Cristo voltar. Onde o ponto é, você tem que dar testemunho. O seu alvo não é converter as pessoas, o seu alvo é pregar o evangelho. Até onde você pode ir, o evangelho tem que ir junto com você. Às vezes você estabelece muitos alvos para a sua vida, menos os que interessam. E Deus não está nem aí se você tem um bom emprego. Ele é quem dá o bom emprego, Ele é quem tira. Ele não está muito preocupado se você tem saúde ou se você frequenta hospitais. O alvo da sua vida é testemunhar do evangelho do reino. E quando o alvo da sua vida é outro, e Deus tem um plano, porque Deus tem dois grupos: os que Ele liga, chamado carinhosamente de eleitos, e os que Ele não liga. Pode fazer o que quiser da vida, que no dia final Ele dá a paga. Mas digamos que Deus tem um plano para a sua vida, e você não está muito afim de testemunhar. Deus vai te visitar com tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada, só para que você saiba que nenhuma dessas coisas são capazes de te separar do amor que há em Cristo. E sabe, acho que a gente devia começar a orar assim, para que isso comece a aparecer na sua vida, se o seu alvo não é testemunhar do evangelho do reino. Aliás, se você acha que isso não pode acontecer, que já que aconteceu no passado, isso não acontece hoje, vamos lembrar que depois disso aqui, houve grande perseguição e os crentes foram espalhados pela terra. Nós conhecemos isso como diáspora. Pedro, quando vai escrever esses crentes, diz aos irmãos peregrinos no Ponto, na Galácia, não sei mais aonde, os crentes da dispersão. E aí? Você acha mesmo que Deus não vai mexer nesse caldeirão para que você passe a testemunhar do evangelho? Então passe a fazer isso antes, para que você não tenha que provar. Mas veja, Deus tem seus propósitos. Mas o maior deles é que você seja uma testemunha de Cristo. Então, em vez de você estar procurando até onde o evangelho do reino tem que ir para Jesus voltar, porque diz que quando o evangelho for pregado em todo o mundo virá o fim, é claro que tudo isso aqui aconteceu localmente, aconteceu num lugarzinho pequenininho chamado Judeia, num templo que, por mais suntuoso que fosse, fica lá longe. Todas aquelas coisas eram tipos da vida que o crente vai ter até o dia do fim. O fim veio. E nós vivemos depois do fim. Mas isso é assunto para outra pregação. Por ora, eu peço que Deus, primeiro, não nos deixe enganar. Falso profeta é igual grama. Nasce em todo canto. E é a coisa mais fácil de encontrar. Não se engane. Peço que Deus nos dê coragem. Tem muita coisa nesse mundo nos assustando. Nós deveríamos ser os únicos que não temem nada. Porque se a gente não teme a morte e não teme ao homem, o que a gente vai temer? Tememos a Deus. E Provérbios diz que o justo é intrépido como leão. Peço que Deus nos dê perseverança, para que não nos escandalizemos de sua graça e glória, e a sustentemos mesmo debaixo de perseguição, sabendo que sofremos por causa de seu nome. E peço que Deus nos dê
clareza, não oportunidade. As oportunidades estão sempre aí. Mas Deus nos dê sensibilidade da nossa missão. Testemunhar o Evangelho do Reino. É para isso que existimos, é para isso que vivemos. Foi para isso que Ele veio. E é para cobrar isso que Ele voltará. Então, virá o fim. Nós veremos o que é isso na semana que vem. Hoje a igreja está cheia. E o meu convite é: volte. Volte, porque semana que vem é o fim. Volte. Não há nada mais importante. E eu sei que Santa Ceia é muito importante. Mas tem muita gente que acha que esse domingo é mais importante que o domingo que vem. Você quer saber qual é o fim dessa história? Hoje ainda não é o fim. Volte. Deus ainda tem muito a dizer para você. Faça um exercício de preparação. Dá uma lida no que vem depois. Semana que vem é o dia de saber. Você tem que voltar aqui, porque Deus ainda tem muita coisa para nos dizer. Deus nos abençoe e nos instrua para que possamos olhar para as Escrituras e discernir nelas o que realmente Jesus quer para a nossa vida. Amém.